Bendito, Deus grandioso, Deus santo, Deus justo, aqui nos reunimos a meditar na tua santa e gloriosa palavra. E nesta noite, Senhor meu Deus, ouvir esta palavra, nossos corações, nossa alma, nosso espírito venham produzir uma fé fortalecida em Ti, meu Deus. Senhor Deus da glória, cubra-nos com as tuas bênçãos gloriosas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Aqui na palavra desta noite está em Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 4. Vamos ler então, que diz o seguinte: Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o seu próprio sangue, e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele nos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezei a disciplina do Senhor, nem desanimeis, porquanto por ele sois repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção de seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos. Portanto, nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos encoraja para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mas mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortaleceis as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, aquele que está errado, seja corrigido. Aquele que está enfermo, doente, seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo. E a nossa palavra, ela fala sobre as provas que revelam o amor do Pai. E ele dessa palavra diz que nós ainda não suportamos o corrigimento a ponto de derramarmos lágrimas de sangue, ou o ponto de derramarmos o próprio sangue, feito que Jesus resistiu até o fim, e Jesus chorou lágrimas de sangue, suou, o seu suor também era em forma de sangue, ele derramou o seu sangue pelas suas feridas, foi desprezado, foi chicoteado, recebeu bofetadas no rosto, foi cuspido, crucificado, ferido, enterrado. Mas tudo isso aconteceu por quê? Por causa de nós, para a remissão dos nossos pecados. Nós não éramos merecedores, mas assim mesmo Ele fez. E muitas vezes nós nos queixamos das pequenas coisas que nós passamos no dia a dia, esquecendo de toda a luta que Jesus fez por nós.
ele andava a pés, distâncias, quilômetros e quilômetros de distância. Às vezes passava o dia, a noite em caminhada, dormia no deserto, no relento, debaixo do orvalho, na frieza do deserto, dormia no chão, não tinha colchão, não tinha travesseiro, comia peixe, pão. O Senhor vivia numa humildade tremenda. E hoje nós temos muitas regalias e reclamamos de tudo enquanto. E tudo enquanto nos abusa, principalmente a juventude de hoje. E tudo enquanto é motivo de abuso, é motivo de rebeldia, é motivo de desprezo. Esquecendo-se de Deus, esquecendo-se de Jesus e esquecendo que tudo Ele está vendo. E esquecendo que tudo que se faz aqui nessa terra, tudo que se planta, se recebe. Se eu planto discórdia, vou receber discórdia. Se eu planto desprezo eu vou colher. Se eu planto o amor eu recebo. Mas se eu planto o ódio, o engano e o ódio eu vou receber. Então a medida é em dobro. Não podemos esquecer disso. Se eu desejo mal para alguém, aquele mal também vai vir para mim. Não se esqueça que a maldição, ela não vem sem causa. Que ao passo, se eu desejo mal para o outro, por que aquele mal não pode vir para mim, uma vez que eu concebi o mal dentro de mim? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se minha boca fala ódio, rancor, raiva, palavrões, dissensões, defamações, fofocas, mexericos, fuxicos, baixaria, é porque o coração está cheio dessas coisas. O coração humano, ele é muito curioso, principalmente porque é curioso para o mal. Nós não podemos trilhar o caminho do abismo. O crente tem que trilhar o caminho para o céu. Não é o caminho do abismo, não é o caminho da derrota, não é o caminho do fracasso. O crente tem que trilhar o caminho da vitória, da bênção, da conquista. Ou então nós não estamos sabendo lutar. Nós temos que buscar o nosso lugar ao sol e não na escuridão. Nós temos que batalhar, guerrear e recebermos a vitória. Agora, se eu sou fraco, medroso, não tenho coragem, não tenho valentia, morro de preguiça, o que eu vou conquistar? Nada. Vai comer o pão que o diabo amassou, vai comer o pão da preguiça, que é o pão estragado. Vai viver numa pobreza e nunca vai sair dela. Por quê? Porque não busca o lugar à luz, não busca o lugar em Cristo. Está esquecido das palavras de encorajamento que Ele, no caso Jesus, vos dirige como filhos? Meu filho, não desprezei a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando Ele vos repreende. Então o Senhor, Ele corrige, Ele fala quando as coisas estão erradas, pois o Senhor disciplina a quem Ele ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Ou seja, o Senhor disciplina, está errado isso, vamos melhorar. Ele educa, Ele ensina o caminho, a verdade e a vida, Ele ensina a palavra. O filho obediente, ele aprende, ele entende, ele vence, ele não tem medo de dizer: eu sou do Senhor. O crente, quando ele busca o Senhor,
mesmo ele sendo analfabeto, mesmo ele não ter conhecimento, mas ele tem coragem de subir no púlpito e falar das maravilhas do Senhor. Ele se dispõe como veículo para que Deus fale através dele. Agora a pessoa medrosa, que não tem coragem, vai ficar o tempo todo escondido, porque tem vergonha agora do que? Eu não sei. Vergonha porque não é filho de Deus, porque o filho de Deus não tem vergonha de falar do Pai. Que se um filho tem vergonha de falar, de testemunhar do seu próprio pai, ou ele não é filho daquele pai, ou ele tem ódio daquele pai, ou ele não gosta do pai. Então não pode ser filho de Deus. Uma vez que uma pessoa não gosta de Deus, ele não pode ser filho de Deus. É filho do capeta, é filho do demônio. Não é ovelha, é bode. Não é trigo, é joio. Não é bênção, é maldição. Os filhos de Deus são bênçãos, aleluia. São pessoas abençoadas, são pessoas iluminadas, que têm a palavra do Senhor no seu coração, na sua mente. Eu sou o Senhor. Ele pensa em Deus. Mas se estás sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Não são filhos de Deus. Você vê que no mundo, todo mundo diz ser filho de Deus, porque a boca fala aquilo que quer, mas não a luz da palavra. O crente fiel ao Senhor, à luz da palavra, ele só pode dizer que ele é filho de Deus quando ele tem certeza absoluta disso. E como é que o crente tem? Quando ele tem certeza que o Senhor está em si mesmo. Quando o Senhor faz uma morada, pela confissão, pelo batismo, aleluia. Então ele tem convicção, ele tem certeza absoluta, ele tem fé, porque ele sabe disso, é da sua natureza. E pela sua natureza diz logo assim: eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus, porque a minha natureza revela isso, a minha natureza clama isso, a minha natureza me direciona para Deus, a minha natureza não me direciona para o abismo, a minha natureza me direciona para a luz, para Jesus, aleluia. A natureza do crente sempre o conduz para o céu de glória, para o reino do nosso amado Jesus Cristo, aleluia. Não foge disso e não se distancia disso, porque é da nossa natureza a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança, que é a vinda de Jesus, aleluia. Além do mais, tínhamos nossos pais, e aqui nos fala que os pais eles educam, os pais sempre vão buscar o melhor para os seus filhos, os pais comprometidos, pais a qual tem a fé também no Senhor, eles sempre vão procurar o melhor, sempre vão conduzir os filhos para o bom caminho. Um pai amoroso, ele não vai dar uma cobra para o filho, ele não vai botar veneno para o filho comer, ele não vai desejar o mal para o filho, ele não vai querer que o filho morra, nem de fome. Ele sempre vai dar um jeito para que o filho tenha o sustento, ele sempre vai estar preocupado. Por mais que o filho seja ingrato, mas sempre o pai está ali. Ou você acha que os bandidos não têm mãe, os bandidos não têm pai, os que estão presos? Pode todo mundo negar, mas a mãe está lá nos dias de visita.
Pode todo ser desprezado, mas a mãe está lá cuidando, levando o almoço, o lanche, está lá conversando, está direcionando o filho. Meu filho, deixa essa vida de mão, meu filho, volta para o caminho. Aleluia. Mesmo uma mãe, quando tem um filho bandido, ela sempre está ali do lado. Por quê? Porque é mãe e ela é filho. Porquanto nossos pais nos disciplinaram por um espaço curto de tempo, e isso é verdade. Nós disciplinamos nossos filhos por determinado momento, quando nós vemos que as crianças estão andando pelo caminho errado. Mas tem um momento em que cada um tem que seguir a sua jornada. Vai chegar um momento da vida em que cada um busca o caminho a seguir. Ou o caminho do bem ou o caminho do mal. Aí pai já não tem culpa disso. Como uma vez saiu numa reportagem, já há muito tempo, de um jovem que fora preso. Ele fora preso, estava envolvido em roubo. E quando souberam que ele era filho de evangélicos, de crentes, que naquele tempo não se usava essa expressão evangélica, quando descobriram que ele era filho de crente, chegaram lá os repórteres com maior satisfação, querendo envergonhar o jovem, querendo envergonhar os crentes. Seus pais são crentes, eu fiquei sabendo que seus pais frequentam a igreja dos crentes. E por que você está nesse mundo se os seus pais são crentes? Ele disse: meus pais não têm nada a ver com isso. Verdade, eles me ensinaram bem, mas eu trilhei o caminho do mal. Tire meus pais do meio dessa história. Ou seja, ele reconheceu que o erro era dele, e envergonharam e confundiram aqueles que planejavam mal, no caso os repórteres, porque desejavam envergonhar os crentes, mas ela saiu envergonhada dessa história e ele assumiu o seu erro, porque ele disse: meus pais não tem nada a ver com o que está acontecendo comigo. Eles me ensinaram o caminho do bem, eu que trilhei o caminho do mal. Então nós temos agora consciência de que há um caminho a seguir, o caminho da salvação, chama-se Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Toda correção de fato no momento que ocorre nos parece ser motivo não parece ser motivo de contentamento, mas um de frustração, de ódio, de zanga, desgosto. Mas com o passar do tempo nós vamos aprender que aquilo foi para o bem e que nos produz justiça, porque se continuássemos a andar no caminho do erro, não encontraríamos o caminho da verdade, que é Deus. Sendo assim, fortaleceis as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Vamos ter ânimo, vamos ter coragem, vamos prosseguir o caminho do Senhor Jesus, vamos se dispor. Basta de desânimo, basta de covardia, porque o Filho de Deus, ele é um ser valente, corajoso. O céu, ele vai ser povoado pelos valentes, pelos corajosos, não por medrosos. Medrosos voltem atrás, mas os corajosos seguem adiante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seguem adiante e não são vacilantes, e não são envergonhados e nem confundidos, porque aquele, quando tem coragem de pregar a palavra, de anunciar a palavra, ele verdadeiramente conhece o seu Salvador. Aleluias, glória a Deus. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Uma vez se está procurando, está seguindo no caminho errado, procurando o mal, volte, conserte o seu caminho,
Acerte-se com o Senhor Jesus e siga o caminho da verdade, da vida, o caminho do amor, da compreensão, da união, da paz e da harmonia com o Espírito Santo. O caminho é Jesus. Ele é o caminho que nos conduz aos portais eternos. Sem Ele não há vida. Em Cristo Jesus há vida, e vida com abundância. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado e engrandecido em nosso meio. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus.